Começamos nossa terceira aula e eu devia ter falado isso no começo, mas fazer o quê, né? Antes tarde do que nunca. E onde é que a gente compra, afinal de contas, onde é que a gente compra baralho? Lenormand. Em qualquer casa de artigo religioso, qualquer casa de macumba você encontra. É só você pedir um baralho cigano, um baralho Lenormand. Ele precisa ter no mínimo 36 cartas, pode ter mais, mas normalmente ele vem com um mínimo de 36. Ou então vocês compram online, tem um site maravilhoso chamado sortelenormand.com.br, que vocês compram baralho Lenormand de todo tipo, com carta extra, com carta adicional, baralho da Madonna, baralho da Beyoncé, baralho da Bruxinha, baralho de antigamente, baralho tradicional. É um canal excepcional que vende eh, vários modelos, cores e temas diferentes do mesmo baralho Lenormand, entre outras coisas. Também tem no modelo dado, também tem no modelo redondinho, coraçãozinho. Esse canal é sensacional e tem muito baralho bacana para vender. Então, o baralho o bem baratinho da loja de artigo religioso, ele funciona do mesmo jeito. É tudo baralho, gente. Tanto faz se você paga um pouco mais caro num mais bonitinho ou baratinho mesmo da casa de macumba. Tá tudo certo, funciona do mesmo jeito. O importante é como você trata o teu baralho e como você conduz ele para a leitura. É, o que eu fiz no meu começo, eu comprei o baralho simplesinho e eu escrevia em cima da carta. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para mostrar. Não tenho, porque tá, eu levei para viajar e não tirei da bolsa ainda. Mas enfim, é, eu escrevia em cima da carta, o baralho mais simplesinho, até eu guardar. Natural, a gente estuda, tem coisas que a gente grava com mais facilidade que outras, então eu escrevi o significado da carta até eu acostumar e depois eu deixei ele de lado e peguei um baralho mais legal quando eu comecei a praticar com clientes. É, então compra em qualquer lugar. As pessoas também perguntam sobre consagrar o baralho. Isso é muito individual, isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tira o baralho da caixa e começa a jogar sem ter feito ritual nenhum. O que eu gosto de fazer, o que eu venho fazendo desde que eu comecei a jogar, é quando é um baralho que eu sei que é meu baralho de jogo, não é um baralho mais bonitinho para enfeite, eu ando com meu baralho na bolsa até o baralho me conhecer. Como se o baralho fosse uma figura viva, e que para mim ele é, que está me ouvindo, que está entendendo meu pensamento, que está se deslocando comigo. Então o baralho começa a entender como eu penso. Então o baralho vai me responder porque ele já me conhece, é um amigo que já sabe como eu vou reagir a determinadas coisas. Então eu gosto de andar com o baralho na bolsa durante algum tempo, até eu efetivamente começar a jogar com ele, começar a fazer leituras com ele. Ah, quem gosta de consagrar, não tem receita de bolo aqui, cada um consagra do seu jeito. O que eu também gosto de fazer é botar o baralho nos quatro elementos. Então, eu acendo incenso, eu deixo ele pegando sol, ele pegando luz da lua, ah, eu posso botar, acender uma vela, ah, posso botar um pouco de água benta em volta do baralho para ele ficar ali no centro, boto cristais em cima. Então, não é receita de bolo, você faz do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Porque o baralho Lenormand, o baralho cigano, ele não está ligado a religião nenhuma. É um baralho completamente básico, desconectado de religião. Se você quiser atribuir religião a ele, é contigo, mas não necessariamente. A gente vai, na próxima aula, a gente vai falar um pouco de baralho de entidade, que aí é diferente. Então, baralho de mulamba é uma coisa, baralho de Padilha é outra coisa, baralho de Zé Pilintra é outra coisa. Então, aí sim você faz uma, ah, uma consagração
trazendo a energia desses homenageados, dos donos do baralho, mais para perto. Mas aí é outra vibe. Depois a gente fala disso. Ah, então, falando de baralhos e consagrações, onde vocês compram, vocês já estão sabendo, vamos agora falar de cartas 5, 6 e 7. Carta 5 é a carta da árvore, ok? Até desfocar. Opa, desfocar, tá vendo? Foi só falar. A carta da árvore. Carta da árvore é uma carta positiva. É uma carta que fala de força, de alicerce, de saúde, de uma base para crescimento, de onde você começa a criar raízes, de onde você joga, onde você planta as suas sementes, os frutos que você recebe depois. Então, é uma carta muito positiva que ela por si só conta uma história, sabe? De quando você plantou a semente, de todo o período de transição, onde as raízes ficaram mais fortes, onde a árvore começou a crescer e até começar a dar os frutos. Então, ela é uma carta que passa como se ela passasse por vários estágios da vida, sabe? É uma carta que fala de um tempo, de desenvolvimento. A carta da árvore, opa, a carta da árvore também fala de base de sustentação, né? Fortalecer as raízes, né? Onde você criou raízes, onde você se sustenta. Como carta tema, ela fala de saúde. Se você quer perguntar sobre saúde, como está a minha saúde? Isso é importantíssimo. Eu devia ter falado lá na primeira aula, mas enfim, tá tudo certo, falamos agora. É, a gente não fala sobre saúde. A gente não é médico, a gente não tem, ó, o poder de falar de saúde quando a gente está lendo carta. Se a gente está com entidade, se a entidade fala uma história, não somos nós, mas a gente, em termos éticos, e ah, existem padrões éticos de comportamento que a gente precisa seguir, a gente não fala de saúde. Você está com isso, você está com aquilo, a gente não estudou medicina, então a gente não pode falar de saúde. O que a gente pode falar? E quando a pessoa pergunta sobre saúde, as pessoas perguntam, a gente fala tendências, possibilidades, mas aconselho você a procurar um médico, porque eu não sou médico. Então a gente nunca puxa para a gente a gente não é pastor da Universal para ficar falando, eu vou curar com um copo d'água em cima da televisão. Pelo amor de Deus, a gente não faz isso. Então a gente sempre recomenda a pessoa ir no médico. Sempre. Se a pessoa perguntou sobre saúde, é porque ela tem alguma dúvida, algum medo, alguma insegurança, a intuição dela pode já ter falado alguma coisa. Então a gente vê o que está em volta da carta da árvore, que é a carta tema de saúde, e fala: não posso falar nada de saúde porque não tenho permissão ética para falar sobre isso. Porém, a tendência é isso, isso, isso e aquilo. Ok? No final, a gente vai falar só sobre saúde. Assim, é um outro curso, completamente diferente desse, é um outro curso. Mas a gente vai seguir. Então, voltando, usando a carta árvore como tema de saúde, ela é uma carta central e todas as cartinhas que estão em volta dela vão falar sobre saúde, principalmente quem está à direita e à esquerda, tá? Os vizinhos da árvore falam sobre saúde. Outra coisa que a carta da árvore fala, vou espirrar. Não espirrei, foi só para me atrapalhar. Outra coisa que a carta da árvore fala é sobre é, família e ancestralidade. Pela coisa da semente, da raiz, a árvore cresceu. Como isso é um tempo, isso muitas vezes é um tempo geracional, é um tempo grande. Por exemplo, a árvore que dá tâmaras, ela demora 80 anos para dar tâmara. O cara que plantou nunca viu, nunca comeu uma tâmara da árvore dele. Então, ela fala de uma passagem de tempo. A carta não fala de passagem de tempo, ela aborda uma questão de tempo muito mais relacionada à ancestralidade. Então, aqui você vê, muita gente vê família nessa carta por essa questão de ancestralidade. Mas aqui você vê ancestrais
mais antigos da tua família, da família do nosso cliente, da nossa cliente, que podem ter relevância para o que está acontecendo agora. Então, aqui você vê um avô, uma avó que pode trazer algum tipo de relevância para essa história. A gente também vê na carta da árvore fartura, abundância, colheita de frutos, tudo que a gente plantou lá atrás finalmente vai acontecer agora, quando os frutos vão começar a aparecer. As sementes que a gente plantou há não sei quanto tempo, agora, depois de tudo que a gente passou, agora finalmente vai dar fruto. Então é a abundância do que nós mesmos plantamos ali atrás. Não é do nada, não são coisas que estão acontecendo do nada, como se fosse causa e consequência, sabe? As coisas não estão acontecendo do nada. Isso é uma colheita de frutos do que foi plantado. Agora, para o bem ou para o mal, amado, plantou bobagem, vai receber bobagem. É, é muito desse jeito. Ah, falamos também na carta da árvore de sucesso, justamente pelos frutos, as sementes que viraram frutos. Então, sucesso em empreendimento, novas oportunidades acontecendo, crescimento, muito crescimento no sentido de construção, não a pessoa ficando mais alta, mas no sentido de construção. E a carta da árvore a gente associa pela escola brasileira a Oxóssi, muito pela fartura e abundância, muito é, pela, pela colheita dos frutos do que foi plantado ali atrás. Ok? Carta número 6, a carta da nuvem. Vamos, peraí, a carta da nuvem. Vocês conseguem ver um tufão aqui? Pois é, um tufão, a carta da nuvem. Há quem diga que essa é uma das cartas mais negativas do baralho. Eu jamais tolerarei alguém que chame essa carta de mais negativa do baralho, porque essa é a carta que representa a Yansan. Então, pensem bem quando vocês falam isso. Brincadeira. É sim, é uma carta negativa. Ela fala muito de confusão mental. É como se essa nuvem estivesse dentro da cabeça do consulente ou de quem quer que a gente esteja falando. Então, é uma carta que fala muito de confusão mental. A nuvem, ela não permite que a pessoa veja as coisas com clareza. Então, a nuvem vai trazer ansiedade, estresse, frustração, confusão mental, ah, visão obscura da realidade, a pessoa não vê a realidade com clareza, instabilidade, incerteza, a pessoa toma decisões equivocadas porque não está vendo as coisas com clareza, a mente está tumultuada, a mente está agitada. Então, gente, é um caos na cabeça da pessoa. A cabeça da pessoa está naquele furacão que a gente viu a foto, porque ela não enxerga as coisas com clareza. A boa notícia, e agora a gente vê o lado bom dessa carta, é que a nuvem ela não fica ali a vida inteira. A nuvem chega e ela vai embora. Então a gente entende que é uma situação passageira. Pode até demorar um pouquinho, mas não é uma situação, ah, nossa, esse problema é para sempre. Não é. É uma situação, um momento, um problema que ele chega, ele causa lá o desconforto que ele vai causar, o estresse, blá, 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 mas vai embora. É, a nuvem, ela não fica presa em nada. Ninguém guarda uma nuvem. Sabe, eu tenho uma caixinha aqui que eu guardei uma nuvem para te dar de aniversário. Não existe isso. Então a nuvem é passageira. A nuvem ela não se deixa aprisionar. A nuvem é inconstante nesse sentido. Ela não vai ficar para sempre. Ela vai chegar, criar o caos e ir embora. A grande palavra dessa carta é, é ansiedade. É, é a falta de clareza. A nuvem traz também uma sensação de expectativa, e isso é péssimo para as pessoas que criam a expectativa, uma grande expectativa de coisas que ela não tem o menor controle. Ela só alimenta a saúde mental, a falta de saúde mental dela com expectativa, com insegurança, com possibilidades que ela
não tem gerência nenhuma, não tem controle nenhum. Isso só deixa ela mais estressada. Ah, o lado bom dessa carta, falamos, são coisas rápidas e inconstantes, são coisas que vão sair rapidamente. O lado negativo da árvore, a gente não falou sobre isso, é a demora. A gente falou que é uma carta que é geracional e tudo mais. A árvore demora, são coisas demoradas. E é uma coisa pesada. É, o lado negativo da árvore é que as coisas podem ficar pesadas, sabe? Demorado. Você plantou um negócio, mas está demorando para acontecer. Acontece. Então, temos o lado negativo da árvore, que é uma carta de polaridade positiva, e falamos do lado positivo da carta das nuvens, que é uma carta negativa. Então, para a gente concluir nosso módulo, a carta 7, que é a carta da serpente, a carta da cobra, que, por favor, né, é uma carta negativa, não precisa nem ser adivinho para a gente já entender que é uma carta negativa. A carta, eu acho uma carta muito negativa. Muito. Tem piores, mas eu acho essa muito negativa. A carta da cobra, ela fala de discórdia, inveja, cobiça, desarmonia, intriga, fofoca, mentira, traição, falsidade. Todo bochicho ruim vai estar na boca da cobra. Então, se você pergunta de pessoas, de alguém, colega de trabalho, fulano de tal, aparece cobra, você vai saber que vai ter uma intriga daqui a pouco com essa pessoa. Vai ter uma fofoca, vai ter uma inveja, vai ter um tirico-tico, siricutico qualquer com essa pessoa. É, é alguém que não merece a sua confiança. É confiar desconfiando. É um pé na frente, outro atrás. Um olho no peixe, outro olho no gato, não é isso? Vou confundir. Enfim, a cobra não é alguém de confiança. Por outro lado, como toda carta tem o seu lado positivo, qual é o lado positivo da cobra? A cobra fala de atenção. Quando a cobra quer dar o bote na sua presa, na sua vítima, ela para e o mundo some em volta dela. Ela está focada naquela situação. Ela está focada naquela vítima, entendendo qual é o melhor momento onde ela consegue dar o bote e ter sucesso para pegar a caça. Então a cobra também fala muito de foco e atenção para quem quer buscar e atingir os seus objetivos. A cobra fala também de, de libido, fala de sexo. Quando a gente quer falar quando a gente está falando de amor, a gente está falando de sexo, não amor romântico, amor sexo, e aparece a cobra, é uma relação quente, é aquela pegação, aquela brincadeirinha gostosa, aquela loucura toda, porque a cobra fala do sexo. é, Não sexo de amor, aquele sexo é, quente. Ela fala daquele sexo que traz química, que traz é, é, alegria de viver, que traz o gozo, que traz. Ela fala do sexo puxado. Então, esses são os lados que podem ser entendidos como lado positivo da serpente, da cobra. Fala muito também, outra coisa que a carta da cobra traz, é aquele momento onde a pessoa precisa enfrentar o medo dela. A cobra é um elemento que ela traz medo em qualquer um, na maioria das pessoas. Então é aquele momento onde o nosso consulente precisa parar e pensar com clareza e enfrentar qual é o medo que ele tem. Qual é o teu medo em dar uma situação, em sair desse casamento? Qual é o teu medo em pedir demissão? Qual é o teu medo em mudar de cidade? Qual é o teu medo em casar, em não casar? Então, aí é também o nosso cliente, a nossa cliente, precisando entender e enfrentar qual é o medo dele. De maneira geral, a carta da cobra fala muito de mentira, fofoca, maledicência, trapaça, essas coisas todas, mas tem muita coisa que não é diretamente ligada a isso, e a gente consegue entender quando a gente olha os vizinhos ou quando a gente está respondendo alguma pergunta específica.
Dentro da escola brasileira, a gente entende que a cobra é a carta do Oxumaré. Lógico, né? Não tinha como ser diferente. Oxumaré, muito é, pela diversidade. Oxumaré é o início das coisas, né? Então é muito ah, pela diversidade ou pela maneira de enfrentamento. Ah, como Oxumaré é o recomeço, a gente entende que esse enfrentamento de medo é um recomeço. Faz sentido isso para vocês? Para mim faz tanto sentido. É, uma vez que você enfrenta um medo, você está recomeçando uma vida nova. Você está abrindo uma porta, fechando uma porta antiga que não te serve e abrindo uma porta nova. Essa é a identificação que se faz de Oxumaré com a carta da cobra. E aí seguimos adiante, vamos falar de novas cartinhas. Vocês estão gostando? Tá valendo a pena? Vocês estão assistindo? Mandem perguntas aqui no YouTube. Gente, seria muito legal e eu agradeço imensamente se vocês puderem seguir o meu canal aqui do YouTube, porque gera uma movimentação para mim, sabe? É legal para mim, o canal cresce, tem muito vídeo bacana. Gente, aqui nesse canal, se vocês tiverem tempo, eu tenho pelo menos, sei lá, umas 80 palestras totalmente gratuitas de cartomancia. Procura aqui, vocês vão achar muita palestra legal. Dá para colocar e ouvir quando vocês estiverem numa condução, quando vocês estiverem de bobeira em casa. Ah, muita palestra legal de muita gente bacana falando de, de temas incríveis dentro da cartomancia. Então, quando vocês tiverem tempo, dá uma pesquisada aqui no canal, tem muita coisa boa para ver. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui para não cansar muito, depois a gente tem mais. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau.